Glória a Deus. Muito bom dia, queridos. Graça e paz, tudo bem? Aleluia. Tá todo mundo comigo aqui? Quem está comigo? Aleluia. Então hoje é um Tadel especial, né? É um Tadel, o Cultura Paz, não é? Que tem essa ideia, né? E esse objetivo de juntar todos os trabalhadores, né? A equipe de todos os ministérios, todo mundo que está envolvido no trabalho, né? Então, para a gente ter um tempo de conversar, de motivar também vocês, e também é um momento muito importante para vocês ajustarem algumas coisas dentro do ministério de vocês, né? Então, logo depois aqui, desses meus 20 minutos, vocês terão essa oportunidade de sentar e conversar aí sobre os projetos de vocês, ok? Nos ministérios. Muito bem, deixa eu compartilhar com vocês princípios de motivar a equipe, né? Vou ser bem objetivo aqui, muito prático. Isso vai servir não só para você no ministério, né? Para você motivar o teu pessoal, motivar a tua equipe, mas também para a sua vida, né? Para o pai aprender a motivar os filhos, né? Para o empresário motivar os seus funcionários. Quantos empresários poderosos tem aqui? Deixa eu ver aí. Tem um monte de empresário, né? Porque, na verdade, esses princípios de Neemias são estudados em universidades, em faculdades, não é? De administração e tudo mais, porque são princípios universais, não é? Vamos colocar aqui, tá bom? Então, vou compartilhar rapidamente com vocês aqui, Neemias capítulo 3. Todo mundo ligado? Quem está comigo aí? Beleza? Então, presta bem atenção, Neemias capítulo 3. O ideal seria eu ler todo o capítulo, mas não tem como, né? É um capítulo muito grande, o capítulo 3. Eu vou ler só um pedaço dele e vou te explicar o que está acontecendo aqui. Vamos lá, Neemias 3:1, a partir do versículo 1, diz assim, olha: então se dispôs Eliasibe, né? Já vai uma sugestão para os pais, né? Que estão procurando nome de filhos. Tem um monte aqui, Douglas, tem um monte aqui. Lá vai o primeiro, vai anotando aí, ó. Eliasibe, o nome do camarada. Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas. Consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a torre dos 100 e a torre de Hanel. Junto a ele, presta atenção, né? Então esse cara aqui, né, que é o sumo sacerdote, né, junto com alguns irmãos, reedificaram uma porta. Como era o nome da porta? Porta das ovelhas, não é? Também eles consagraram a porta e eles continuaram a reconstrução. Não só eles ajeitaram aquela porta ali, mas eles foram fazendo o muro até chegar na parte do outro. Vocês estão me entendendo? Importante vocês entenderem esse primeiro momento aqui. Então, quando chegou ali naquela outra parte aqui, já sumiu o cara lá, né? Que é o versículo 2, junto a ele edificaram os homens de Jericó, já é outra turma. Também ao seu lado edificou Zacur, lá vai outro nome, não é? Filho de Inri, não é? Os filhos de Razená edificaram a porta do peixe, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com ferrolhos e trancas, tá bom? Vocês estão acompanhando? Então, o cara constrói a porta, constrói uma parte do muro até ali. Esse outro pessoal aqui já não construiu o muro, mas construíram só um portal e ajeitaram aquele portal ali, não é? E aí adiante, versículo 3, os filhos de Razená edificaram a porta do peixe, colocaram as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. 4, ao seu lado reparou Meremote, aleluia, filho de Urias, filho de Cosh. Junto deste reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesezabel, a cujo lado reparou Zadok, filho de Baná. Irmãos, isso aqui é muito tremendo. Sabe por quê? Porque aí eu não tenho nem como ler, né? Mas, na verdade, o que o Neemias fez? Vocês sabem que tinha uma crise, não é? Os muros foram derrubados, a cidade foi destruída. O Neemias é um copeiro, né? Não pense no copeiro como o nosso copeiro. Na verdade, era um cargo de elite, um cargo de confiança do rei, né? Ele era como se fosse um mordomo que provava, não é, a comida e o vinho do rei antes dele comer, né?
Na verdade, ele era da equipe de segurança, né, do rei, beleza. E esse cara, quando ele sabe da notícia, né, da destruição dos muros e da cidade, e o que os irmãos, não só os irmãos biológicos, mas os irmãos, né, todo mundo está passando, vocês sabem, né, lá no capítulo 1, ele rasga a roupa, chora, jejua, por 4 meses ele ora, não é? E aí Deus dá essa direção para ele ir para Jerusalém, não é? Pensa que loucura, não é? Ele abrir mão de tudo que ele tem, do sucesso, vamos dizer assim, que ele tem, da tranquilidade que ele vive, como o mordomo do rei do mundo na época. Pensa bem, não é? Irmãos, esse cara abre mão de tudo, usa a influência que ele tem com o rei, consegue matéria-prima, consegue que libere junto com ele muita gente também para trabalhar. Um milagre. Esse rei, então, não somente isso, mas o rei coloca dinheiro lá, não é? Obriga os povos em volta a darem dinheiro também para o Neemias e a equipe. Enfim, irmãos, um grande milagre. Agora presta atenção, ele não vai fazer isso sozinho. E essa leitura que eu fiz aqui é a construção de 38 equipes. Não é claro, isso que eu falei, eu gostaria de poder ler todas, né? Mas não dá, mas eu só mostrei 3 equipes trabalhando. 3 equipes, só um pedacinho do muro que foi feito. 38 equipes, irmãos, em 52 dias, de um trabalho extremamente organizado e com muita oposição do inimigo. Vocês sabem, né? O capítulo 4 é o capítulo da oposição, não é? O Sambalate, o Tobias, os amonitas se juntaram para parar a construção, irmãos, e ninguém parou aquela obra. Os caras foram até o fim e foi um grande sucesso. Quem está me entendendo? Não é? Agora, qual foi o segredo do Neemias? Como, não é, que ele conseguiu, não é, esse grande milagre? Olha o que diz aí o capítulo 4, versículo 6. Assim edificamos o muro. Tem aí? 4, 6? Tá, legal, obrigado. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura. Por quê? Por quê? Porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Então é sobre isso que eu quero falar, né? Então, irmão, era um negócio impossível. Tinha recurso? Tinha. Mas como que eles iam fazer isso? Irmão, eles podiam ter o recurso, mas se eles não tivessem essa liderança e essa administração do Neemias, né, de uma forma organizada, eles não teriam. Tanto é que os princípios do Neemias são usados hoje na nossa sociedade, porque o cara foi muito faixa preta, da maneira que ele organizou tudo e tudo funcionou. 38 equipes trabalhando por 52 dias, com muita resistência, eles conseguiram. Por quê? Por quê? Porque eles estavam motivados, né? Tinham ânimo. Agora, então esse é o segredo. O que esse camarada fez? Qual é o segredo na prática de motivar as pessoas? Não é só, vamos lá, pessoal! Isso não é animar, né? Isso é empolgação. Se dissipa como a nuvem. Vamos lá, todo mundo, vamos lá, pessoal! Irmão, se a gente não usar esses princípios aqui, o povo vai desanimar no meio do caminho. Serve para a sua célula, serve para o seu setor, serve para a sua área, serve para a sua família e serve para a sua empresa. Como eu te falei, são princípios universais. Vamos lá, primeiro lugar. Vou passar bem rapidinho, então. Primeira coisa, irmãos, é a pessoa certa no lugar certo. Neemias 3:3. Os filhos de Razenaá edificaram a porta do peixe, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Se você ler todo o capítulo, você vai ver pessoas que trabalharam escavando, não é? Pessoas que trabalharam só com madeira, pessoas que trabalharam só construindo muro, pessoas que trabalharam nas portas. Então você vai ver a pessoa certa no lugar certo, né? Então é muito importante, né, irmão? Aquela coisa, né? Às vezes a gente está cobrando de um goleiro, né? Falando a linguagem do futebol, a gente está cobrando do goleiro que ele seja o artilheiro. Nunca vai dar certo, né? Aí você quer, por exemplo, numa célula, você cobra de uma pessoa que
que na verdade o perfil dela, nos 5 ministérios, né, apóstolo, evangelista, pastor, mestre e profeta, né, você cobra de um evangelista que ele pastoreie, né, e você vai frustrar aquela pessoa e você vai se frustrar com ela. Então, a mesma coisa funciona na família, né? Você quer que todos os filhos sejam iguais. A pior coisa, irmão, a coisa mais injusta que existe é a gente tratar pessoas diferentes de maneira igual. Não é? Não, tem porque olha o outro filho como é que ele é. Tá vendo só? Irmão, você vai frustrar o outro, ele nunca vai ser igual a esse, né? Como que você motiva aquele filho, ou aquele líder de célula, ou aquela equipe, né? No caso de vocês aqui, líderes de ministério, como que você motiva? É você descobrir onde que ele é forte, onde que ele é bom. Então Neemias teve essa sacada, não é? Ele colocava as pessoas certas nos lugares certos. Se ele percebia que o cara não estava fluindo ali, não é? Irmãos, troca o cara, não é? Fica lá insistindo, não, mas o fulano de tal fez, tem que fazer, miserável. Vai matar o homem, né? Então a primeira coisa, diga comigo, pessoa certa no lugar certo, tá bom? Segundo princípio para motivar, simplificar. Nossa função como liderança é simplificar a vida dos nossos liderados. Diga assim, ó, simplificar ao invés de complicar. Olha esse princípio muito top. Neemias 3:23. Depois repararam, né, construíram Benjamim e Razube defronte de sua casa. Onde que eles construíram? Defronte da casa dele. Depois dele reparou Azarias, filho de Maacéias, filho de Ananias. Aonde? E aí, irmão, isso vai se repetir por todo esse capítulo 3. Qual que foi a sacada do Neemias? Irmão, pensa. Se esse cara aqui construir perto da casa dele, esse muro vai ser muito seguro. Ele vai ter muito cuidado com esse muro. Ele não vai vacilar com esse muro, mano. Se vier um canhão, claro, não tinha canhão na época, mas se vier os caras querer invadir desse lado, não, aqui na frente da minha casa, meu amigo, vai ficar tinindo o negócio. Quem está me entendendo? Não é? Então, outra coisa, o cara não tinha que sair lá do outro lado da cidade, meu irmão. Olha a complicação. O cara sai lá do outro lado da cidade, faz uma viagem para chegar no trabalho dele ali. Não vai ser bom. Outra coisa, ele vai ficar preocupado com a família dele lá. Então ele está conectado aqui com a família, porque ele pode dar um pulo lá. Qualquer coisa ele pode socorrer. Então quem está me entendendo? Que o líder tem que ter essa visão de simplificar ao invés de complicar a vida do liderado, gente. Não é? Então às vezes eu vejo o liderado desmotivado, vai desanimando, porque ficou muito complicado o trabalho. Irmãos, não é para complicar. Trabalhar, eu ouvi isso do meu sogro há muitos anos. Meu sogro nem era crente, mas ele me via, né, logo no começo do ministério, né? Eu estava ali, sei lá, com 2 anos de ministério. Ele me via feito um frango sem cabeça, correndo de um lado para o outro. Um dia ele me parou assim. Ele não era crente, foi igual o conselho do Jetro, né? Ele me parou assim e disse assim: Jackson, trabalhar para Jesus não deveria ser prazeroso? Eu só te vejo correndo feito frango sem cabeça. Rapaz, quando esse camarada me falou isso, irmão, nem sempre fazer muito significa produzir muito. Se eu pegar um machado desamolado, né, sem o fio, eu vou me cansar muito mais do que se eu reservar um tempo para eu preparar a minha ferramenta, não é? Então, o líder tem que aprender a simplificar a vida do seu liderado, porque, irmão, trabalhar para Jesus deve ser prazeroso. Simplifica a vida dele, não é? Ei, Moisés, deixou a Zípora para trás, né? Vem cá, o Jetro vai lá como um líder. Simplifica, traz a família. Ei, Moisés, você está fazendo todo o trabalho, rapaz, correndo feito frango sem cabeça. Não. Estabelece liderança, delega. Quem está me entendendo? Isso é liderança que motiva, ok? Diga, simplifica e não complica, tá bom? Defronte de casa, isso é muito forte. Terceiro princípio,
O que é uma coisa que motiva os nossos liderados? A gente ser exemplo. Neemias 3:1, né? Então, o nosso discurso tem que ser coerente com a nossa prática, né? Neemias 3:1 diz assim: então se dispôs Eliasibe, o sumo... Quem é o cara? Quem é o cara? É o rei, meu amigo. É o rei. O sumo sacerdote era o rei. Não tinha rei. É o faixa preta. Nossa, é o cara que usa o turbante sagrado. É o sumo sacerdote. Só isso. Olha o que esse cara está fazendo aqui. Então, começa assim, na verdade, o capítulo 3. Olha, o início de tudo, o início da obra, inicia com esse nome do chefe, do rei, não é? Se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas, consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a torre dos 100 e a torre de Hananel. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. É muito importante que a gente seja modelo. Como é que eu vou falar para o cara assim, ler a Bíblia dele? Não, lê a Bíblia, se eu não leio. Não é? Não adianta, irmão, nunca vai funcionar isso. Nunca. Não é? Na verdade, eu nem preciso mandar ele ler a Bíblia, porque se ele vê que eu sei, ele vai querer ser o que eu sou. Não é? Aí ele vai perguntar, como é que você sabe essas coisas? Porque eu leio. Não é? Às vezes a gente vê assim, nos ministérios mesmo, né? Irmão, é tão importante o ministério infantil, é tão sagrado isso, eu sou apaixonado por isso. E se não tiver uma grande equipe, cadê o Willy? Cadê o Willy? Cadê o Willy? Quantas pessoas trabalham no domingo? Assim, claro, casa cheia, né? Tudo funcionando normal. Quantos trabalhadores precisam, são necessários? Tudo normal, estou falando tudo normal, tudo funcionando. – 33 pessoas nos 2 cultos. É muita gente, né? Agora veja bem, se o líder daquela célula, ou aquele líder de setor, até o de área mesmo, não é? Se ele não está ali, né? Às vezes eu já vi ali o Marcão, né? O Marcão é igual aquele cara do filme, lá, aquele filme lá, como é aquele filme lá do Schwarzenegger que cuidava já viu? Ele era um policial e ele estava lá no jardim de infância, assim, cuidando das crianças. Né? Então, isso é legal, isso é modelo. Entendeu? Então, como é que a gente vai motivar o liderado a fazer algo se a gente não está lá? Irmão, isso serve para tudo. O pai nunca vai motivar o filho a falar a verdade se ele mente na frente do filho. Não é? Entende o que eu estou falando? Então, o líder tem que estar na frente. Isso é uma maneira da gente motivar a equipe, através do exemplo. Tá bom? E quarto lugar, estou passando bem rapidinho aqui por causa do nosso tempo, saber lidar com oposição. Muito importante isso daqui. Olha o que diz aí o versículo 5. Ao lado destes, repararam os tecoitas, os seus nobres, porém, não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. Irmão, presta atenção. Ao mesmo tempo que o Eliasibe está ali como sumo sacerdote dando o exemplo e o povo está motivado, tem uns caras aqui, ó, que não são nada, não é? Que não são nada. E eles vão dizendo, eu não vou, nunca. Rapaz, mas é para você, meu amigo. Você tá fazendo um muro que vai te proteger. É para o seu bem. Não vou, não quero ir. Então, deixa eu te falar uma coisa aqui, irmão. O líder, ele tem que ter habilidade para motivar esses que estão rebeldes. Olha o que diz aí 2 Timóteo 2:24. Eu amo esse versículo. Diz assim, olha. Ora, é necessário que o servo do Senhor, não é? Ele está falando aqui do líder da igreja, do líder ali, né? O apóstolo Paulo falando para o Timóteo. Falando para ele, você como líder tem que ser assim. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender. Não briga não, irmão. E sim, deve ser brando para com todo. Diga todos. Mas até com aquele que se rebela. Diga todos. Essa palavra aqui no original, todos, sabe o que significa? Todos. Então, veja bem, olha, deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas o retorno à sensatez,
livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprir a sua vontade. Então, irmão, olha aqui para mim, ó. Eu vou liberar uma profecia. Não, brincadeira. Irmão, você vai ter oposição. Não é? Brincadeira, não é oposição, não é profecia. É a real. Jesus teve oposição, sim ou não? Teve. Né? Então nós vamos ser os bonitão que não vai ter oposição, todo mundo vai concordar com o que a gente vai falar. Irmão, vai ter gente que não vai concordar, vai ter gente que vai falar mal, vai ter gente que vai contaminar os outros para não fazer, não é? E qual é a chave do líder? Interessante, você não vai ver o Neemias brigando com ninguém aqui e tal. Não, ele vai lutar contra os inimigos. Você vai ver o Neemias lutando contra os inimigos lá que se levantaram. Mas dentro da equipe, irmão, ele vai motivar. Por que eu sei? Porque a Bíblia diz que a construção só foi concluída porque todos estavam motivados para a obra. Então aqueles que começaram a dizer, eu não concordo, não tem esse pessoal, né? Eu não concordo, não sei o quê, eu não vou fazer e tal. Em vez da gente se invocar com eles, não é? Muita gente cai bem aqui. O projeto de Deus, que é enorme, que é lindo, que é magnífico, mas aí Satanás coloca a divisão interna e a gente começa a se morder um ao outro, né? Igual o apóstolo Paulo fala. Começa a se morder um ao outro, e aí a gente perde a força do trabalho. Porque aquele irmão que poderia, não é, levantar uma porta, cavar um buraco, fazer alguma coisa também junto com a gente, não, ele já está fora, ele não quer. Ele está chateado, ele pode não sair da igreja, mas ele já está desanimado, ele não vai fazer, não é? Então, irmãos, é uma chave o líder saber conciliar todo. Jesus disse, olha, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Irmão, é uma arte e sabe, uma graça na nossa vida, se a gente, como líder, seja na família. Então, às vezes, né, lá na família, a gente começa a ver a discussão e a gente toma logo o partido. Não, a gente está lá como líder para pacificar. Lá na empresa, a gente está lá para pacificar. Em vez de a gente tomar partido, a gente deveria pacificar. Pegar o quê? O cara tá com raiva do outro. É de você trabalhar para reconciliar os dois. Porque eles dois são mão de obra. E se um deles se desanimar, a obra já vai ficar comprometida. Então, irmãos, isso vale para todas as áreas da nossa vida. Então, o Neemias foi assim, faixa preta nisso. Ele conseguiu motivar até aqueles que estavam se opondo e criando problema. Quem está me entendendo? Isso é uma chave na liderança. E a última coisa aqui, não é? Se importar com os cooperadores, mais do que com o trabalho. Neemias 4,18 diz, os edificadores, cada um trazia sua espada na cintura, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Olha só, o chefe, o líder, o Neemias. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separado, longe um dos outros, no lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali correi a ter conosco, o nosso Deus pelejará por nós. Acho lindo isso, né? Ele não é aquele cara que pensa, não, está lá o trabalhador, ele foi atacado, coloca outro no lugar dele. O inimigo foi lá e flechou ele, substitui. Não, nós estamos longe, a preocupação dele, né? Então, um dos cargos que ele criou, uma das atribuições que ele delegou, não é? Era o cara que tocava a corneta. Se ele soubesse de alguma coisa, se ele, não é? ele visse alguma coisa, ele colocou esses corneteiros espalhados pela obra, e não tinha celular para dizer, o cara está atacando aqui, era pela corneta. Aí o outro já ia tocando, vai chegar, e todo mundo se juntava lá para lutar pelo cara lá, aleluia. Não é? A irmã lá, viu? Aí, então o que significa isso, irmão? O cara está lá lutando, ele passou por um problema, entenda o seguinte, ele é mais importante do que a obra. O João é mais importante do que a reunião. Né? Por isso que quando a gente vê um obreiro, né, assim, um líder de célula, um setor, uma área, um líder de ministério baleado,
Irmão, a gente tem que fazer esse cara dar um passo para trás. A gente não está castigando ele, não. Perdeu o emprego, miserável, porque pecou, ou porque... Não. É porque se ele ficar baleado lá, irmãos, ele vai ser um alvo fácil para o inimigo. Então ele é mais importante do que a reunião, ele é mais importante do que a obra que nós estamos fazendo. Quem está me entendendo? Então, se a gente pratica esses 5 princípios, a gente vai ter uma equipe motivada e a gente vai concluir a obra que Deus colocou no nosso coração. Amém, queridos? Aleluia. Agora a reunião de vocês, Deus abençoe.